sou a professora Fabrícia Carla e nós vamos agora neste vídeo fazer a correção da primeira e segunda semana do PET 2 de Língua Portuguesa para o 8º ano do ensino fundamental. Então vamos lá começar a nossa correção? Então aí para a gente trabalhar a primeira semana foi apresentado um texto, é um texto informativo que fala sobre o que você pode fazer para estar evitando a dengue. Então, é muito importante que para que possa começar a fazer as atividades, você faça uma leitura muito atenta desse texto. Então, é importante que você faça aí pelo menos 3 leituras. Uma primeira para você conhecer o assunto, uma segunda leitura, onde você vá marcando as palavras que você desconhece, para depois procurar o significado, e por fim, uma última leitura, na qual você vai ler esse texto, compreendendo todas as mensagens e sabendo todos os significados das palavras que esse texto quer transmitir. Então, vamos lá? Então, a primeira lição é apenas isso, fazer essa leitura. Na questão número 2, você vai identificar o meio mais eficiente de combate à dengue. Então, para fazer isso, a gente tem que ir lá no texto e localizar essa informação. Então, a gente vai lá no segundo parágrafo e vai fazer a leitura novamente. Então, vamos lá. Então, fala aqui já no início do parágrafo, ó. Por isso, a melhor forma de combater a dengue é eliminando os criadouros dos mosquitos, locais onde eles colocam os ovos e se reproduzem. Então, qual que é o meio mais eficiente de combate à dengue? É a aplicação de inseticidas? Não é, né? Ele falou que no texto que essa aplicação de inseticidas ela não consegue matar todos os insetos adultos. É o uso de raquetes elétricas? Também não, né? Você consegue ali matar alguns insetos adultos, mas não todos, só aqueles que estão ali ao seu alcance. Então, a resposta certa é a eliminação dos criadouros dos mosquitos, que isso faz com que os mosquitos não choquem os ovos e ali não se desenvolvam, vindo a criar novos mosquitos aí para disseminar a dengue. Então, a resposta certa é a terceira opção aqui dessas 3 frases. Na questão número 3, no trecho dificilmente conseguem atingi-los, o vocábulo los, que é um pronome, ele vai retomar qual ideia? Então, para isso, a gente tem que ir lá no texto novamente. Por isso que é muito importante, antes de começar, fazer uma leitura bem atenta. Então, vamos lá. Ó, eles apenas matam os mosquitos adultos e, na verdade, dificilmente conseguem atingi-los. Então, eu tenho que me perguntar, eles quem, né? Então, ó, os carros fumacês. Os carros fumacês, eles matam apenas os mosquitos adultos. E, na verdade, dificilmente conseguem atingi-los. Então, quem não é atingido? Então, é os mosquitos, né? Então, o fumacê, ele passa, joga ali aquela fumacinha, que é um inseticida, mas ele não consegue atingir todos os mosquitos adultos, certo? Então, aqui a resposta certa vai ser a terceira opção aqui, que são os mosquitos adultos. Então, sempre retorna no texto para que você possa analisar a frase na sua completude e assim entender o sentido. Então, aí na questão número 4, nós temos aí uma frase e pergunta, a palavra muito, ela vai desempenhar papel de quê dentro desse contexto? Então, a frase eliminar os numerosos mosquitos é uma tarefa muito difícil. Essa palavrinha muito, ela é um advérbio, que é uma palavra que modifica o sentido de verbos, adjetivos, substantivos ou outros advérbios, ou ainda de uma oração inteira. O advérbio, ele pode dar ideia de tempo, que é quando essa ação do verbo ocorre, pode dar ideia de lugar, que é quando ele explica onde ocorre ali a ação do verbo. Ele pode dar ideia de modo, que é quando ele vai trazer aí como ocorre a ação do verbo. Ele pode negar a ação do verbo ou questionar, que é o caso aí de advérbios de negação e de dúvida.
Ele também, quando ele ocorre junto aí a adjetivos, ele pode dar uma ideia de intensidade, que ele vai ampliar a característica do adjetivo. Para que a gente possa responder, nós temos aí, no segmento, é uma tarefa muito difícil, então muito advérbio, e difícil é um adjetivo. Então, muito ele complementa essa ideia, amplia a ideia do quanto a tarefa é difícil. Então, é uma tarefa difícil, mas quanto ela é difícil? Ela é muito difícil. Então, é uma ideia que ela é ampliada. Então, quando isso ocorre, ele não quer explicar por que aquela tarefa é difícil. Ele também não quer complementar a tarefa, não quer agregar alguma coisa a essa informação. E ele quer sim intensificar, mostrar aí o quanto essa tarefa ela é difícil. Aumentar aí o grau de dificuldade que essa tarefa exige. Então, a resposta é intensificar. Então, nós terminamos a correção da primeira semana e agora a gente vai continuar com a correção da semana 2. Então, vamos lá? Então, aí na semana número 2, a primeira questão é você refazer a leitura do texto da primeira semana, que é esse texto sobre a dengue. Então, terminando essa leitura, você vai passar para a questão número 2. Então, nesta oração, quando entram em contato com a água, os ovos eclodem e originam as larvas, a palavra sublinhada, que é a palavra quando, ela vai estabelecer entre os fatos uma relação de quê? De lugar, onde que está acontecendo essa ação, de modo, como que essa ação está acontecendo, ou de tempo, que é quando ali essa relação está acontecendo. Então, esse quando, a exemplo da explicação que eu dei anteriormente, ele também é um advérbio. Ele vai trazer aqui, nesse caso, uma ideia de tempo. Então, aqui, para os ovos eclodirem e virarem larvas, é necessário que ocorra esse contato com a água. Então, aqui, a ideia que a gente tem é de tempo. Na número 3, a gente continua com a mesma oração. E aqui, ele destacou o verbo eclodem, né? Que é do verbo eclodir. Então, esse verbo, ele pode ser substituído por qual dessas 3 palavras aqui, sem que essa oração perca o sentido. Então, a gente pode ir fazendo um exercício de substituir essa oração e ir lendo ela, substituindo a palavra, porque aí a gente vai ter uma ideia se vai perder ou se não vai perder o sentido total da oração. Então, vamos ver. Os ovos surgem. Fica estranho, né? Então, os ovos, eles vão surgir ali para originar as larvas, né? Os ovos somem e originam as larvas? Também não, né? Esses ovos, eles não vão desaparecer ali do nada e vai aparecer no lugar uma larva. Os ovos estouram e originam as larvas? Ó, esse aqui funciona melhor, porque esses ovos, eles vão se abrir e dali vão sair as larvas. Então, a opção certa aqui seria a palavra estouram, para substituir o verbo eclodem. Na número 4, na passagem, acredite, eles estão muito próximos de você, o verbo destacado, que é o verbo acreditar, né? Ele foi empregado para exprimir, né? Um alerta, um pedido, uma ordem. Então, nesse caso aqui, ele está fazendo um alerta, ele está falando para você que você tem que ficar atento. Porque os criadouros ali do Aedes aegypti, ele está muito próximo de você, então você tem que tomar cuidado. Então, é um alerta. Na número 5, pede para você reler um pedacinho do texto. Potes, tanques, jarros de flores, latas, pneus, calhas de telhados. E pergunta para você por que foi usado esses 3 pontinhos aqui, né? Que a gente chama de reticências no final dessa frase. Então, ele vai indicar um clima de suspense, ele vai deixar algo aí no ar para você ficar curioso? Ele vai trazer uma citação incompleta, que faltou um pedaço? Ou ele vai trazer a continuação dos locais que podem ocorrer os criadores do Aedes aegypti? Então, aqui, quando eu estou lendo,
Depois de calhas de telhados, eu posso continuar imaginando, né? Onde esses mosquitos podem aí se desenvolver. Então, em caixas d'água, tampinhas de garrafa, cascas de ovos, lixo jogado no chão. Então, ele traz aí a ideia de continuação desses locais. Eu posso inferir, né, que ele continua aí com essa lista. Na número 6, no período "é por isso que todos podemos ajudar a combater o mosquito", a expressão grifada "por isso", ela vai introduzir uma ideia de quê? De condição, de finalidade ou de conclusão. Então, a gente vai lá no texto e vai olhar onde essa frase está inserida, para a gente ver o sentido que ela adquire dentro do texto. Então, aqui, ó, fala o seguinte: é por isso que todos podemos ajudar a combater o mosquito. É por isso que. Então, vamos ler lá mais um pouquinho para trás. Ó, o mosquito transmissor da dengue vive dentro mesmo de nossos lares, escondidos sob cadeiras, mesas, armários, etc. Dessa forma, os locais que eles utilizam para colocarem seus ovos também fazem parte de nossas casas. São caixas d'água, barris, pratinhos de vasos de plantas, potes, tanques, jarros de flores, latas, pneus, calhas de telhados. Tudo muito perto da gente. Então, esta oração aqui que ele trouxe, ela vai trazer aí pra gente uma retomada daquela ideia anterior, que esses criadouros do Aedes aegypti, né, eles estão próximos da gente. E que nós, às vezes, não nos damos conta, não percebemos o quanto depende da gente acabar com esses criadores desse mosquito. Então, ele vai trazer uma condição, vai depender de algo para essa frase acontecer? Não, né? Então, não vai ser uma condição. Ela vai trazer aí uma finalidade, um objetivo porque isso tudo lá atrás aconteceu? Também não. Então, aqui ele vai concluir, ele vai encerrar, vai trazer aí uma consequência. Então, ali, como eles fazem esses criadores em coisas do nosso dia a dia, é por isso, a gente conclui que é por isso que todos nós podemos ajudar a combater o mosquito, cada um cuidando aí do seu entorno, daquilo que está próximo de si. Então, a resposta certa aqui é a terceira opção, uma conclusão. Então, nós terminamos aí a correção dessas 2 primeiras semanas desse PET de língua portuguesa do 8º ano. Então, muito obrigada por você ter assistido ao meu vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe aí com seus colegas e se inscreva aqui no meu canal para estar incentivando ainda mais o meu trabalho. Então, até a próxima vídeo correção. Beijos no coração!